Hoje o vaso vai suar. Estou feliz que Deus nos dá esta honra de estarmos aqui. Só quero dizer que é meio estreito pregar, né? Depois de ter ouvido o irmão ministrar, o irmão ali ministrar também. Complicado. Aleluia. Ronildo diz que os amigos dele são uma benção, mas eu acho que ele falou pouco, é um pouco mais do que isso. Glória a Deus, louva a Deus pela vida do Ronildo, pela vida de cada um dos irmãos aqui, que Deus possa abençoar vocês. É um prazer enorme conhecer, através de tudo que o Ronildo falou, Salatiel e mais também, uma família feliz, que Deus possa continuar abençoando vocês, amém? Amém. Quando o Ronildo me convidou para me ministrar aqui, eu pedi uma palavra para Deus e eu confesso que parece que não tinha nenhuma mensagem para ministrar. Então eu procurei na Bíblia inteira uma mensagem para que pudesse ser pregada hoje. E há uma semana atrás, 2 semanas atrás que ele me chamou, e nenhuma mensagem veio até o meu coração, muitas na minha mente. Eu pensei em pregar a mulher do fluxo de sangue e algumas outras mensagens a qual Deus já tinha me dado, e nenhuma veio. E sempre que eu abria a Bíblia para me procurar alguma coisa, eu não achava nada, e eu voltava a ler do livro de Números, que eu voltei a ler a Bíblia de novo, e eu voltava a ler e deixava. E na tarde de hoje Deus tocou no meu coração para me ler aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Capítulo de número 34 e o verso de número 10. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Deuteronômio 34 e 10 diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, no tocante de todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Só aqui, só este verso, esses dois versos aqui. Eu quero falar um pouco aqui a respeito sobre a vida de Moisés, este homem incrível, a qual passou por esta terra, o homem que fez a diferença, o homem que recebeu o chamado de Deus e ele concluiu, o homem que não voltou atrás. Eu quero falar aqui sobre as 3 fases da vida de Moisés. A Bíblia relata um pouco de cada. Diz que ele nasceu, diz que ele fugiu e diz logo após que ele voltou e resgatou o povo de Deus. Eu quero falar um pouco a respeito de cada uma dessas 3 fases. Eu quero resumir bastante, quero falar pouco porque o tempo também é curto. A Bíblia diz, a história relata que Deus ele escolheu um povo para que pudesse ser modelo, um povo que pudesse ser diferente na face da terra. Porém, estava escrito que esse povo eles iriam para o Egito e pagariam um período lá, eles ficariam um certo tempo lá. E a Bíblia relata que 430 anos eles ficaram em aflição no Egito, sendo julgados pelo jugo de Faraó, a qual oprimia aquele povo naquele período. Um tempo difícil, um tempo de dificuldade. Só que teve um tempo nesses 430 anos da história que Deus ele escolheu um homem diferente. Ele escolheu alguém para que pudesse fazer a diferença. Alguém que pudesse ser diferente nessa terra. Da mesma forma que ele escolheu a cada um de nós para que nós possa ser diferente. Então diz a história que nasce Moisés. Moisés ele nasce uma criança bonita, todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que por 3 meses ele ficou sendo escondido pelos seus pais e pela sua mãe, pelo seu pai, sua mãe e seus irmãos. Só que passando esse período eles não conseguiam mais se esconder, porque já era notório. E o povo, e todos nós conhecemos a história que foi dito que se nascesse alguma criança, tinha que matar, porque viria alguém que libertaria o povo. Então a profecia dizia que nasceria alguém, então o faraó não queria. Então vamos matar a todas as crianças que nascessem. Todas as crianças que nascer vamos matar. Só que eu aprendo uma coisa interessante aqui, porque quem Deus escolhe, não existe quem possa matar. Não existe quem possa levantar contra você, porque Deus sempre dá um livramento. A Bíblia diz então que o pai dele e a mãe dele pega aquela criança, tem uma história muito bonita e não dá tempo de contar, pega aquela criança, faz uma oração e diz, seja o que Deus quiser. Vamos colocar ele no rio, vamos colocar ele no Nilo, porque não temos mais como esconder essa criança. E os soldados de Faraó estão se levantando. A história diz que quando um soldado passava por uma tenda, ele via uma criança chorando e era do sexo
masculino, ele entrava para matar aquela criança. E a mãe, ao ver aquele soldado se levantando, ela levantava, porque qual mãe vê um filho a ser morto e fica quieto? E quando a mãe se levantava, matava a criança e matava a mulher. E quando também o pai olhava e falava, minha mulher, meu filho morreu, se levantava e morria. Muitos morreram e muitos padeceram desta forma. Só que nasceu Moisés. A mãe dele e o pai dele pega aquela criança, coloca no mar e diz, vamos deixar ele no mar e Deus vai tomar conta. Deus tem uma promessa sobre nós. Deus já havia dito para eles em uma revelação que ele seria alguém que faria a diferença, a qual o Senhor usaria ele para cumprir aquilo que o Senhor tinha dito, que libertaria o povo e levaria para a terra que mana leite e mel. Então diz a história que a filha de Faraó, Termutes, ela sai a banhar-se no rio. E quando ela chega no rio, com seus súditos, com mulheres ali em volta, ela vê que tem um cesto no rio. E ela acha diferente, diz, tem um cesto ali, ela ouve um choro de uma criança, ela pega para mim aquele cesto que eu quero ver o que acontece. A história diz que quando ela abre aquele cesto, ela vê aquela bela criança. Não era uma criança simples, era de uma beleza extraordinária aquela criança. Ela se apaixona por aquele menino. A história diz que a Bíblia fala que Miriam foi buscar uma ama, mas a história diz que ela pediu para chamar as mulheres do Egito, traga alguém para que possa amamentar a criança. E diz a história que uma mulher e a criança rejeitou. A história diz que ensina a trazer uma outra e a outra criança também rejeitou. Daí aonde que é esse milagre de Deus, chega a irmã dele e diz, eu conheço alguém que pode ser a ama dessa criança e pode amamentar. Eu conheço alguém que pode dar um alimento para essa criança. Então diz a história, e todos nós conhecemos, que ela pega e entrega aquela criança para a própria mãe dela, a mãe da criança, e então ela ainda paga um salário. Diz a história que quando ela para de amamentar, ela volta e devolve para Termutes, que era filha de Faraó. Quando ela pega aquela criança, ela começa a cuidar. E ela começa a cuidar de uma forma muito forte. Ela começa a ensinar, começa a orientar, começa a fazer com que aquela criança crescesse alguém inteligente no nível dos egípcios, que era um povo inteligente daquela época. Então diz a história que passando 1, 2, 3 anos, com 3 anos ela se apresenta a Faraó com Moisés. Ela chega com aquela criança de 3 anos. Ela se apresenta para Faraó e diz, meu pai, aqui está o meu filho. Eu vim te apresentar para que o Senhor possa contemplar a beleza dele. A história abre um parênteses e Flávio José relata que aquele menino era tão belo, era tão bonito aos seus 3 anos de idade, que qualquer um que parava e olhava para aquela criança se apaixonava. Não existia quem resistisse à beleza dela. Podia ser qualquer um que estivesse passando, ao ver a criança parava e contemplava a beleza. Então diz a história que ela chega e se apresenta, meu pai, aqui está Moisés, esse daqui eu tirei da água. Lembra que eu contei a história para o senhor? Aqui eu estou apresentando, eu quero que o senhor dê uma olhada, contempla a beleza dele. Diz então que Faraó, ele pega essa criança, coloca no colo e se apaixona por ela. Fala, nossa, mas que criança bonita, que criança bela. Ele tira a sua coroa e coloca sobre a cabeça de Moisés. Moisés com 3 anos de idade. Aleluia, aleluia. Moisés, ele olha para Faraó, brincando, não entende de muita coisa. A história diz que ele cata aquela coroa, ele tira da cabeça, ele joga para cima e chuta. E sai chutando a coroa. Ele já estava dizendo, Deus já estava usando ele para dizer que ele rejeitaria aquele reinado. Então diz a história que os súditos de Faraó olham para ele e dizem, ei, meu rei, este daí é aquele a qual dizia a profecia, que se levantaria e salvaria o povo a qual tem nos servido. Se eu fosse o Senhor, ouviria o meu conselho e o conselho dos demais e mataria essa criança. Na frente da filha de Faraó diz que ela pega aquela criança e sai correndo e se esconde. Então ela começa a cuidar dele, começa a ensinar, ele aprende a ler, ele aprende a escrever, ele aprende sobre a arte do Egito, ele aprende um pouco sobre medicina. Ele é uma criança e ele já tem todo esse conhecimento. Daí diz a história que um certo dia a Etiópia se levantou para guerrear contra o Egito. E ao se levantar eles entram e eles devastam uma parte e eles voltam. E eles arrumam o seu exército para invadir novamente. Moisés já não era mais uma criança, já não era mais um adolescente, ele já era um... Então diz que os egípcios procuraram nos seus conhecimentos alguém que pudesse guerrear contra os etíopes e vencer eles. Porque era um povo com uma grande força, um armamento bélico, e não tinha como vencer. E diz a história então que eles pensaram em Moisés. Mas o pensamento era o seguinte, se levarmos Moisés para guerrear, Moisés na linha de frente, chegando lá ele vai morrer e acaba a profecia.
A profecia se finda aí. Aquilo que o povo deles, aquele povinho deles, pensa que vai acontecer, acaba aqui. Porque ele não tem experiência nenhuma em guerra. Ele está sendo informado em medicina. Ele está sendo informado em diversas artes, mas em guerra ele não sabe de nada. Então diz a história que levanta um conselho, coloca Moisés na frente e diz: ei, nós precisamos, foi revelado pelo oráculo que você vai guerrear. E você vai lutar contra os etíopes. Então ele pega, ele sem entender muito de guerra, ele coloca a roupa, o armamento. E antes de ir, ele arma uma estratégia. Flávio José conta que tinha um lugar onde existiam serpentes venenosas e ninguém passava por lá. E diz então que ele fez um estudo, por ser muito inteligente, ele fez um estudo. E ele pensou que se ele fosse por aquele caminho, talvez ele poderia vencer. Olha como Deus dá estratégia para o povo, para o seu povo. Muitas das vezes nós olhamos para nós vemos a dificuldade, nós paramos e pensamos, não tem como nós conseguir, porque eu não tenho experiência nisso. Eu nunca passei por isso, eu não vou conseguir passar. Para e ora, como disse o nosso irmão. Para e busca a Deus e fala: Senhor, eu não posso. Aleluia. E Deus vai te ajudar. Aleluia, Deus. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar um pensamento. Deus vai te ajudar. Então diz que ele pesquisou que aquelas cobras tinham um ponto fraco. Existia um pássaro chamado Ibis. E eles eram inimigos mortais daquelas cobras. Então diz a história que ele saiu e pegou e juntou todos os pássaros possíveis, chamou seus homens, ele sendo o comandante. Quando nós lemos a história de Moisés, nós conhecemos como o legislador, aquele que colocou as leis, aquele que empregou as leis, a qual Deus ditou por ele. Mas antes disso, ele era do Egito. Então diz a história que ele pega sobre o seu comando e diz: vamos andar, vamos caminhar. E alguém olha para ele e diz: nós vamos passar por ali, ali ninguém passa, ali todos que passam morrem. Todos que passam por ali morrem, ninguém sobrevive ali, como que vamos passar? Só que ele estava com Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Porque com Deus qualquer lugar é vitória. Aleluia. Se nós estamos no mar e o mar se levanta, Jesus diz: ei, mar, se acalma. Aleluia. Se tiver na fornalha e falar: se você não negar o seu Deus, eu vou aquecer 7 vezes mais, eu vou aquecer 1 milhão de vezes mais. Faça o que o Senhor quiser. Se Deus quiser, Ele pode me livrar. Aleluia. Aleluia. Nós não negaremos. Porque um com Deus é maior do que todos. A história diz então que ele sai por aquele caminho, solta aqueles pássaros, e ele consegue vencer o seu primeiro obstáculo. E por trás ele chega e ele devasta a Etiópia. Ele vence, ele conquista aquele lugar, aquele país, e ele volta como um grande general cheio de riquezas. A história diz ainda mais que a princesa da Etiópia se apaixonou por ele e ele se casou com ela. E para você não achar que eu estou falando alguma heresia, depois você olha no livro de Números, capítulo de número 12, onde diz que Arão e Miriam contendeu com Moisés por causa da mulher Cuxita, a qual ele casou. Cuxi, Etiópia, a qual ele tinha se ajuntado com ela. A história diz então que aquele grande general já não era mais um menino, já era obedecido por uma grande parte e temido por outra grande parte. Porque se o projeto de Deus continuasse e aquilo que foi predito se acontecesse, aquele povo deixaria o Egito. Então ele estava entre a cruz e a espada, não sabia o que fazer. Aleluia. Diz a história que um certo dia ele se levanta, depois de uma grande festa, e ele se apronta, ele coloca a sua melhor roupa, e tinha uma hebreia, uma mulher do povo de Israel, dos hebreus, que estava escrava limpando os corredores do palácio. Diz então que ele andando, ele bate, tropeça no balde, e a água do balde sujo pega na roupa dele. E ao pegar na roupa dele, ele aponta para ela e diz: sua maldita, você merece morrer, sua escrava. Porque você sujou a roupa da filha de Faraó. Com o ego que ele tinha. Então diz a história que ela cai no chão e chorando, ela diz: você acha que você é quem? Você acha que você veio da onde? Você acha que os seus traços, você já parou para ver que não é parecido que nem o do povo do Egito? Você é um escravo que nem eu. Você veio do mesmo povo que eu vim. Deus te abençoou para te colocar aí, porque Deus tem uma obra na sua vida. Aleluia. Ele recebeu a notícia da onde ele veio da forma mais difícil. A história diz então, tem muitos detalhes, não dá para contar todos, é apenas alguns. A história diz então que ele começa a pesquisar e ele descobre realmente que ele não veio do povo do Egito.
Ele não era egípcio, ele era um hebreu. Ele era um escravo. Então todo dia ele saía da sua casa e ele andava até o meio do povo. Ele andava, ele olhava e ele viu o povo sendo oprimido. E ele começou a conhecer a cultura daquele povo e o Deus daquele povo. E ele viu que tinha uma profecia. E quando ele descobriu, o povo do Egito tentou matar ele, queria matar ele, porque agora sim ele já sabia de onde ele veio, qual era a origem dele. Agora ele ia armar um plano, ia levantar aquele povo, ia guerrear, ia vencer e ia embora. Então se levantaram, conspiraram contra a vida dele e ele olhou e um certo dia ele sai meio perturbado e quando ele chega no campo, a Bíblia já dá esse detalhe, ele vê que tem um oprimindo um dos seus. Ele vê que tem um egípcio oprimindo um hebreu e ele se levanta e ele mata aquele homem. Isso já está na Bíblia. E ele se levanta, ele mata e ele viu que ali não era o lugar dele. A riqueza não era o lugar dele. Tudo que ele tinha, as mordomias que ele tinha não era o lugar dele. Porque aquele povo adorava deuses pagãos. Eles adoravam Baal, Astarote, Azera, Leviatã e muitos outros deuses. Milhares de deuses a qual existia. Até mesmo o faraó era dito como um deus. E ele viu que ele estava no lugar errado. E ele foge, a Bíblia diz que ele foge. Os 40 primeiros anos da vida dele, ele passou aprendendo. Só que ele passou longe da vida de Deus. Ele passou distante de Deus. E o importante para o homem não é ter riqueza, não é ter uma casa boa, não é ter um carro bom, não é ter um salário melhor, mas é ter uma comunhão com Deus. É isso que muitas das vezes nós não entendemos. Nós se levantamos e oramos, Senhor Deus, eu vejo tantos prosperar, mas parece que o Senhor não está me vendo. Aleluia. A prosperidade de Deus na sua vida é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Um dia eu aprendi a ler na Bíblia, um dia eu passando por uma dificuldade, eu orei e falei, Senhor, tanta gente vivendo do bom e do melhor, e a minha vida está aqui numa situação difícil. Eu ligava a televisão e alguém dizia, e Deus vai prosperar, e Deus prospera, e Deus faz, e Deus acontece, e Deus tem por obrigação de prosperar o seu povo. Eu falei, Deus, será que isso está certo? Deus disse, lê a Bíblia. E eu li a Bíblia e falei, eu estou vendo que o povo está prosperando, Deus. E Deus falou, lê de novo, e eu li de novo. E eu falei, Deus, o povo está prosperando. E Deus diz, lê de novo. E quantas tribos tinha? Eu falei, 12 tribos. E Deus falou, e todos tinham parte na terra? Eu falei, todos tinham. Deus falou, então lê de novo. E foi quando eu li de novo que eu percebi que os levitas não tinham porção na terra. E Deus falou no meu coração, eu tenho bênção para todos. Mas tem um determinado povo que não vai viver do melhor da terra. Mas nem por isso eu deixo de abençoar. Nem por isso eu deixo faltar um teto. Nem por isso eu deixo faltar um mantimento. Porque eu sou a sua porção. Aleluia. Quando eu entendi isso, eu chorei vários dias e eu agradeci a Deus. Eu falei, realmente, Deus, muitos vivem do bom e do melhor. Mas os que não têm muito, o Senhor cuida e o Senhor não deixa faltar. Aleluia. Moisés, ele foge, ele vai para Midian. No caminho, triste, pensando que talvez se ele estivesse lá e se a atitude dele fosse diferente, talvez ele podia livrar o povo como disse Deus. Então ele vai para Midian, ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E ele diz, Deus, e o meu povo que está lá sofrendo, eu acompanhei um período de tempo, eu vi ele sofrendo, Senhor, vai lá, Senhor, salva aquele povo, eles não merecem. E parece que a oração não chegava diante de Deus, ou parece que Deus não escutava. Parece que Deus olhava e não dava nem valor, parece que Deus não estava vendo, só que Deus está contemplando. Mesmo quando Deus não responde, Ele está contemplando. Aleluia, Deus. Quando você pede para Deus e Deus não responde, uma vez eu perguntei, Deus, mas por que o Senhor não responde? É porque se Deus responder e falar que vai fazer, Ele tem que fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do mesmo para que se arrependa. Então por isso Ele prefere ficar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Então passa 20, passa 30, passa 31, 32, 39 anos. O tempo de Deus é determinado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque nós queremos hoje, nós queremos o Deus do já. Nós queremos que hoje Deus deposita uma quantia de 1 milhão na nossa conta e nós resolvemos todos os nossos problemas. Nós queremos que venha alguém e diz, eu vou te patrocinar, eu vou pagar seu estudo, eu vou te dar uma casa e eu vou te abençoar porque eu senti de Deus. Nós queremos que
que fosse dessa forma, mas infelizmente não é. Nós vivemos a realidade. É diferente. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que buscar primeiramente o reino dos céus, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Então diz a história que um certo dia ele revoltava e diz que tinha um monte que era o monte de Deus e ninguém se aproximava, porque ali era o monte de Deus. Quem era louco de se apresentar no monte de Deus? E ele revoltado, ele pega aquelas ovelhas, ele vai para lá e ele fala, eu vou para lá, eu não quero saber, eu vou lá ver esse monte, eu quero ver se Deus está lá mesmo. Quando ele chega lá, ele observa, e a Bíblia diz que tinha uma sarça lá que estava pegando fogo. Ele olhava para aquela sarça, será que eu estou maluco? Será que esses 40 anos que eu vivi aqui, será que está me deixando doido? Será que estou vendo alucinações? Será que Deus não está mais comigo? E Deus diz, ei Moisés, se aproxima. Aleluia. E quando ele dá o primeiro passo, Deus diz, para Moisés. E eu imagino que ele diz, Senhor, mas é para se aproximar ou para parar? E Deus diz, Moisés, tira a sandália do pé antes. Porque o lugar onde você está, você não é merecedor. O lugar onde você está é um lugar santo. Então tira as sandálias dos pés, Moisés. Aleluia. E quando ele se aproxima e Deus diz, ei Moisés, eu te escolhi. Eu quero que você vá até o Egito e liberte o meu povo. Eu quero que você vá até lá, Senhor, mas eu não sei falar. Já tem 40 anos que eu fugi de lá e eu imagino que o povo está armando uma arapuca para me pegar. Eu não posso voltar. Escolhe outro, escolhe meu sogro, escolhe alguém da terra, mas eu, Moisés, é você. É isso que a gente não entende. O que Deus tem para nós é para nós. Aleluia. Se Deus tem um deserto para você, é o deserto, não adianta reclamar. Não adianta, se Deus tem a fornalha para você, é a fornalha. Aleluia. Mas se Deus tem uma carruagem de fogo, é uma carruagem de fogo. Aleluia. Porque para cada um Deus trabalha de uma forma diferente. Aleluia. Para cada um Deus tem um mover diferente. Aleluia. Para cada um Deus tem uma história e uma comunhão diferente, uma experiência diferente. Verdade. Que não se lembra da história de Davi, a qual o irmão citou? Se você ler ponto a ponto da história de Davi, aparentemente ele teve mais sofrimento do que felicidade pelo que ele passou. Mas Deus tinha aquilo para ele. E se você ler a história de Salomão, Salomão viveu na riqueza. E qual é a diferença? Muitas das vezes parece que Deus é injusto. Quando eu li esse capítulo de número 34, e não existiu antes nem depois alguém que falava com Deus face a face. E quando eu entrei no livro de Josué e vi que Moisés não tinha entrado na terra prometida, isso me entristeceu. Eu falei, Deus, mas por que ele merecia? Ele merecia estar na terra. Parece que muitas das vezes nós merecemos. Muitas vezes batemos no peito e falamos, Senhor, eu quero, eu mereço. Eu mereço, Senhor! Aleluia. Só que Deus sabe até onde Ele pode te dar. Porque tem pessoas que Deus dá e Ele se corrompe. Tem pessoas que Deus abençoa um pouquinho e Ele some. Tem pessoas que Deus dá algo a mais, Ele não lê mais, Ele não busca mais, não jejua mais, não ora mais, não se consagra mais. Mas por que você não se consagra? Eu já passei esse tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Mentira! É mentira, porque temos que ser santos, temos que buscar a santidade, dia após dia. Deus não falou assim, ei, faz o seguinte, busca por um período de tempo e quando estiver tudo bem, eu vou abençoar. Deus não falou isso. Deus falou assim, andar perpetuamente no meu caminho. Aleluia. Aleluia. De contínuo. Foi fiel, Jesus. Aleluia, Deus. Eu abençoarei. Se você ler a história de Israel, eles viviam um período diante de Deus e Deus abençoava. Em um período eles caíam e Deus tirava a sua mão de proteção, os inimigos invadiam e devastavam tudo. Se você ler a história de Israel, você vai ver os altos e baixos. Porque chegava um certo ponto que alguém levantava e falava, Deus, eu pequei, meus pais pecou, meu povo pecou. E Deus levantava aquele juiz e livrava o povo de Israel. Só que quando o orgulho batia no peito, ele dizia, estamos tudo bem, agora Deus está conosco, não precisamos mais nos consagrar. Daí Deus olhava, então vou tirar minha mão, porque vocês não precisam. Quando você acha que você não precisa buscar a mais a Deus, você tem plena convicção que você não precisa de Deus. Se você não precisa buscar e jejuar e se consagrar a Deus, você está dizendo para Deus, Deus, eu não preciso mais do Senhor, porque o que eu tenho já me basta. É assim que funciona nas nossas vidas. Moisés então ele se levanta e diz, bem, né, já que o Senhor quer que eu vou, não tem outra, não sei falar muito bem, sei falar alguma coisinha.
Mas eu estou dizendo, tem um povo lá que quer me matar. Eu imagino que Deus olha e diz, então fica um minuto aqui que eu vou dar uma olhada lá. E Deus, pela sua onisciência, ele vai até o Egito e diz, Moisés, fica tranquilo que tu já morreu. Pode ir até lá. Pode ir lá porque eu vou livrar o povo. E todos nós conhecemos essa história. Diz a Bíblia então que Deus manda as 10 pragas e muita coisa acontece. E o povo sai, o povo é liberto. A Bíblia fala do Mar Vermelho, não vamos dar detalhes. Eu quero só dar detalhes desses 40 anos que eles viveram no deserto. 40 anos de tristeza, aparentemente, de aflição, de dor e de angústia. Porque eles estavam no deserto. Muitas das vezes nós olhamos para o deserto e achamos que tudo está acabado. Imagine aquele homem, um dia ele subiu até o monte para falar com Deus. E quando ele desceu, ele viu que o povo estava corrompido. Falou, meu Deus, como pode? E Deus diz, Moisés, eu vou matar todo mundo. Eu vou acabar com todos e eu vou fazer de ti uma grande nação. Imagine a bondade daquele homem, o coração que aquele homem tinha no deserto. A humildade que ele tinha no deserto. Deus, se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. Aleluia. Mas por que, Moisés? Imagine o que vai dizer as outras nações. Se o Senhor mata o povo, vai falar que o Senhor tirou o povo de lá e não deu conta de sustentar eles no deserto. Se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. E Deus diz, realmente, Moisés, não pode. Muitas pessoas se levantou contra ele. Imagine 250 homens chegar na tenda dele e falar, ei, Deus também fala com a gente. E ele sai sorrindo, manso e calmo. Porque deserto para alguns é lugar de aprender. E para outros é lugar de soberba. Tem muita gente dentre nós que está no deserto e acha que é muita coisa. Tem muita gente dentre nós que está lá embaixo. Está lá no deserto, é o pó do pó. Não busca a Deus, não consagra, não jejua, não faz nada para Deus. E quando alguém se levanta, ele crucifica aquela pessoa. E quando ele vê alguém se levantando para pregar, ele diz, eu prego melhor, eu falo melhor, eu tenho uma oratória melhor, eu canto melhor, eu louvo melhor, eu leio melhor, eu tenho estudo. Mas ele também está no deserto. Aleluia. Ele também está no deserto. Tem pessoas no deserto que quer sobressair sobre os outros. Só que não é assim que funciona. No deserto você tem que buscar a Deus. Fala, Deus, sabe o que eu preciso, Senhor? Eu preciso de uma coluna de fogo. Aleluia. Eu preciso de uma nuvem aqui durante o dia, Senhor. Porque o calor é muito forte. Porque o calor que vem no deserto é estrondoso. Então eu preciso, para começar, de uma coluna. Eu preciso de uma nuvem. Eu preciso do Senhor. Mas é o que? O que você precisa? Eu vou resumir. Eu preciso da sua proteção no deserto. Porque no deserto é lugar de proteção. Deserto é lugar onde Deus nos protege. Deus cuida de cada um de nós. Aleluia. Imagina as pessoas se levantando contra aquele homem. E ele continua firme no deserto. Ele continua com aquele povo. Eu imagino que ele pensou em voltar atrás. Imagina ele ver aquela multidão de quase 3 milhões de pessoas se levantando contra ele, dizendo que Deus também fala com nós, Moisés, não só com você. Eu imagino que muitas das vezes ele entrava na sua tenda e ele lembrava da sua casa em Midian. Mas lá mora o meu sogro, lá mora os meus parentes. Eu podia abandonar tudo aqui. Eu imagino que tinha dia que ele durante a noite ele juntava as suas coisas e falava, eu vou embora, eu vou fugir daqui, porque esse povo é muito rebelde. Só que ele não deixava de fazer o que Deus colocou na mão dele. Um certo dia diz a história que ele subiu no monte e falou, Deus, é o seguinte, estou aqui, tá me vendo? Tá me vendo, Deus? Diz, Moisés, eu estou aqui, ó. O que você quer? Eu não preciso de muita coisa não, Senhor. Tá, o que você quer? Vai me pedir de novo para mim levar vocês para a terra prometida? Não preciso de muita coisa não, Senhor. Eu preciso de uma coisa bem mais simples. Você quer o quê? Você quer mais respeito a qual o povo já tem por você? Não preciso disso não, Senhor. Eu preciso de uma coisa um pouco mais simples. E eu imagino que Deus fala, mas o que você precisa, Moisés? Fala logo. Ele diz, Senhor, eu quero te ver. Porque deserto é lugar de conhecermos a Deus. Aleluia. Deserto é lugar de você se ajoelhar e falar, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mostrar a tua presença. Aleluia. Deserto é lugar de buscar a Deus. Deserto não é lugar de ficar lamentando. Tirou a gente do Egito e vamos viver aqui. Será que lá não tinha cova? Aleluia. O suficiente para sermos enterrados.
Será que lá não tinha água? Será que lá não tinha as nossas casas? Será? A gente tinha tudo lá. Deserto não é lugar de você pensar em voltar atrás, mas sim lugar de você buscar a Deus. Aleluia. Prosseguir e buscar a Deus. E Deus diz, não, homem jamais viu. Senhor, com todo respeito, dá os seus pulos. Eu quero te ver. Todos nós conhecemos a história. Diz quando ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Isso é a glória de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Mesmo estando Aleluia, no deserto. Deus. No deserto. Porque no deserto Deus tem intimidade. Deus tem provisão. Deus tem cuidado no deserto. Deus não tem deixado faltar nada. Senhor, queremos água. Bate na rocha. Senhor, nós queremos carne. Tem carne. Aleluia. Senhor, nós queremos alguma coisa. Ele tem maná. Aleluia. Porque no deserto Deus cuida de cada um de nós. E aquele homem passou mais 40 anos e Deus chama ele para o monte e diz, Moisés, sobe aqui no monte. Vamos terminar com tudo isso porque o povo vai entrar na terra prometida. Esse foi o fim da vida de Moisés. Ele não contemplou a terra. Deus diz, Moisés, olha lá, você está estou vendo, Senhor, a terra é bonita. Vamos descer, Senhor, vamos, eu já vou preparar o povo. Não, você não vai entrar. Você vai para um lugar muito melhor. O que eu quero que os irmãos entendam aqui nessa noite? Nesses poucos minutos eu já estou terminando. Passamos aflições nessa terra. E se aqui nessa terra, onde tudo é palpável, nós não alcançarmos o melhor de Deus, se não tivermos uma casa boa, se não tivermos o melhor carro, se não tivermos o melhor alimento, e nós perecermos aqui, ser fiel a Deus, lá tem uma terra prometida. Aleluia. Lá tem uma terra prometida. Mas irmão Marcos, me fala como que é lá. Um dia escreveram que as ruas são de ouro, parecida com ouro. Imagine você entrar num lugar onde só é alegria. Aleluia. A tristeza daqui vai passar. A depressão, a angústia, os tempos difíceis vai passar. E Deus tem algo melhor para nós lá. Aleluia. Deus tem cuidado de nós aqui, mas Ele tem dito para que possamos ser fiel mesmo no deserto. Mas irmão Marcos, então eu vou viver o resto da minha vida no deserto? Não. Não, porque Deus tem promessa. E se Deus prometeu, Ele cumpre. Entra nos seus conhecimentos e tenta lembrar de uma promessa de Deus. Se Deus falou que você vai ser próspero na vida material, fique despreocupado. Porque Deus não mente. Deus também não volta atrás. Se Deus diz que você vai ter um carro bom, você vai ter um carro bom. Se Deus diz que você vai ter uma casa boa, você vai ter uma casa boa, porque Deus tem interesse que os seus servos vivam do bom e do melhor. Mas não se prenda somente nisso. Não busca somente isso, porque um dia foi dito, buscai primeiro o reino dos céus. Sobe no monte e diz, Senhor, eu quero ver a sua face. Eu preciso ver a sua face. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Deus santo. Primeiro o reino dos céus. Aleluia. Primeiro buscar, primeiro orar, primeiro jejuar, primeiro se consagrar. E quando você estiver diante de Deus, numa vida a qual Deus preparou para você, e Deus olhar e falar, o seu copo já está cheio. Você já alcançou o melhor no espiritual. Sempre tem mais, mas você já está num tanto bom. Agora eu vou te abençoar o material. E vem repentinamente. As bênçãos de Deus vêm de uma forma a qual a gente não espera. Vai ser tão forte a bênção que Deus tem para nós, que nós vamos olhar para o Senhor e vai falar, Deus, para um pouco, espera um pouco. Espera pelo menos uma semana, Senhor. Porque vai vir tudo de uma vez. Vai vir tudo de uma vez. Tudo aquilo que Deus tem reservado. Tudo aquilo que Deus tem guardado lá em cima. Eu creio. Tudo aquilo que está na mão esquerda. Deus tem reservado. Deus vai olhar e vai ver que você já merece. Quando Deus vê que é o tempo determinado para todas as coisas, Deus fala, hoje é o tempo. Eu imagino que Deus vai abrir as comportas do céu. Só para terminar. Diz a história que uma certa igreja, vários membros, orava a Deus, Senhor Deus, eu preciso de um carro. O Espírito Santo pegava aquela oração e levava até Deus. Deus falava, o que ele pede? Ele pede um carro, então dá um carro para ele. A vida dele está boa diante de mim, dá um carro para ele. E outro fala, Deus, eu preciso de um salário melhor. E Deus disse, o Espírito Santo levava a oração e o que ele quer? Ele quer um salário melhor, então aumenta o salário dele. Aleluia. E aquele, ele quer casar, Senhor.
Quer casar? Quer? Então prepara tudo para ele. Daí diz que um determinado dia o Espírito Santo subiu até o céu e falou: eu vim trazer a oração daquele teu servo lá. E Deus disse: tudo bem. É o que ele precisa? Aleluia. Ele não está pedindo nada? Porque eu contemplo que ele não vive numa casa boa. Ele está pedindo uma casa? Não, ele não pediu. Está pedindo um carro? Não. Ele está pedindo um emprego melhor, um salário melhor? Não. Mas o que ele está pedindo? Não pede nada. Então qual é a oração dele? Se você veio me trazer, a oração dele é: Senhor, eu não sou merecedor. Aleluia. Senhor, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja Aleluia. exaltado, que o seu nome seja honrado, que o seu nome seja acima de tudo e de todos, que desapareça eu, que viva o Senhor em mim, que não seja eu, que seja o Senhor. Aleluia. Meu Deus, eu não mereço o Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não preciso, eu não quero. Eu quero apenas estar diante de Ti. Aleluia. Quando Deus ouvir essa oração, Deus queimou seu coração, olhou para ele e falou: abençoa, mas dá o que para ele, Senhor? Abençoa! Dá o que para ele, Senhor? Abre as comportas do céu e derrama sobre ele todas as bênçãos! Aleluia. Aleluia! O que eu quero que você entenda? Que se você orar, se você buscar, se você está diante de Deus, não adorando a Ele naquilo que Ele vai te dar, mas sim pelo aquilo que Ele já te deu. Aleluia, Deus. Deus, Ele vai abrir as comportas do céu Amém. e vai derramar Aleluia. bênçãos sobre nós. É Amém? verdade. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Aleluia.